Bem-vindos ao canal O Meu Maior Tesouro. Hoje nós vamos entrevistar a Deane, uma amiga muito querida que eu conheci no grupo do Despertar das Leoas. E a Deane vai contar para nós um pouquinho da história dela, de como ela conheceu Jesus e como é a sua caminhada com Cristo. Bem-vinda, Dê. Obrigado. Obrigada por estar aqui conosco, Eu que dividindo agradeço. a sua história com a gente. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer estar aqui e espero que eu possa compartilhar um pouco daquilo que Cristo, tem feito na minha vida. Tenho certeza que sim. Conta para nós um pouquinho quem é você, quem é a Deane. Bom, então, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem vai nos assistir no canal da Sil. Primeiramente eu quero dizer, que eu sou filha, sou filha de Deus. Eu sou esposa do Roberto, eu sou mãe do Samuel, eu sou escritora, meu livro já está quase nascendo, esse livro de papel, escritora e uma mulher apaixonada por Cristo, extremamente apaixonada por Cristo. E eu vivo uma vida de uma busca incessante por conhecer quem Cristo é e por conhecer quem eu sou nele, o que... eu sempre falo assim, o que eu e ele podemos fazer aqui nessa terra, para que o nome dele seja proclamado, para que o nome dele seja levado ao maior número possível de pessoas, de mulheres que ainda não conheceram Jesus, talvez da forma que eu conheço hoje. Uau, que linda forma de se apresentar. Amém. E conta um pouquinho para mim, Dê, como foi sua trajetória com Cristo, como você conheceu Cristo, você vem de um berço cristão, como que foi a sua história com Cristo? Então, é longa, mas a gente vai resumir. A minha história com Cristo, ela tem várias etapas, vários momentos. Eu não nasci em um lar cristão, assim como talvez como a maioria, talvez não nasceu. E eu conheci, eu vejo assim que eu conheci, eu não digo tarde demais, mas eu demorei muito tempo para conhecer, Jesus, para que ele me encontrasse. Eu sempre falo que não fui eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou, porque eu fugi dele de todas as formas possíveis e ainda assim ele foi ao meu encontro, Ele me encontrou, ele me amou, ele me ama e ele tem feito coisas, extraordinárias. E eu lembro que quando eu era criança, assim, eu tive uma infância onde eu sempre falo que boa parte dela foi tirada da minha memória. Eu não lembro de muitas coisas, mas as coisas ruins eu lembro. E lembro assim claramente. Eu fui vítima de alguns abusos, abusos sexuais e físicos, mentais na minha vida. Só que nesses abusos da minha infância, eles acarretaram em muitas coisas ruins, ao decorrer da minha vida. Até quero, falar para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, se você foi vítima de abuso na sua infância, na sua adolescência, seja qual foi a fase da sua vida que você sofreu um abuso, existe cura para você. Existe cura, talvez você não consegue se aproximar de Deus justamente por conta desses abusos que você sofreu. Existe cura para você, existe um Deus que ele quer te acolher como filha e te dar essa paternidade e esse amor que talvez um dia foi apresentado para você de uma forma errada, assim como eu um dia conheci e destruiu boa parte da minha vida. E eu tenho muita ciência disso, E como eu comecei a ser abusada muito cedo, Sil, a figura de homem para mim era algo que eu tinha muito medo. Então, todo homem que se aproximava da minha vida desde a minha infância eram homens que me causaram mal, eram homens que me causaram algum dano. Eu já comecei muito cedo conhecendo a orfandade, Eu fui abandonada, tanto por pai quanto por mãe. E hoje em dia, eu não culpo nenhum deles, Perdoei os dois, inclusive. Amo os dois, tanto meu pai quanto a minha mãe. Porque eu conheci uma frase em Deus que diz: ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu. Então, eu não culpo eles, por isso que eles fizeram. E eu fui criada pela minha avó. Minha avó, ela me deu, a criação que ela conseguiu me dar, o amor que ela conseguiu me dar. Eu sou, assim, apaixonada na minha avó. Só que a minha infância, assim, por essas pessoas, esses homens pontuais que passaram na minha vida,
tirou aquele desejo assim, eu quero ser criança, eu quero brincar, eu quero ter a minha boneca. Eu não tinha essa visão, sabe? Eu não tinha vontade. Eu lembro que algumas das minhas brincadeiras era que eu queria morrer. Eu queria morrer, eu fazia brincadeiras que eu estava morrendo, ou que eu iria morrer, porque eu não gostava de ser criança. Eu achava que era culpa minha. Uma frase que eu ouvia muito: você é muito burra. Porque a primeira vez que eu tentei falar que eu estava sendo abusada por alguém, eu lembro que a frase foi isso que eu ouvi, né? Você é uma criança burra. Pare de falar o que você não sabe. E naquela época eu tinha muito medo da polícia. A polícia vai prender você. E quando falaram isso pra mim, eu fiquei com mais medo ainda. E foi onde que eu me fechei. Aí eu virei aquela criança fechada. Eu tinha muitos traumas ali guardados dentro de mim que eu não falava pra ninguém. Mas eu não gostava de boneca, eu não gostava de roupinha de menina. Eu não era cuidada com essa feminilidade, né? Do vestidinho, do cabelinho bem arrumado. Desse cuidado como menina. Então, tudo isso foi quebrado na minha infância. Né? Eu já cresci me vendo uma mulher não merecedora de nada, mas que eu era culpada de tudo. Tipo, eu era culpada porque eu estava sendo abusada. E isso eu era uma criança, eu não tinha culpa. Né? E ali, nesse tempo de criança, eu conheci a religião, eu conheci a religiosidade. Né? Então, eu cresci não gostando, né, de igreja, porque eu achava que era algo muito ruim. Era algo muito religioso, muito... como que eu posso dizer? Que ao invés de te fazer livre, que é o que eu conheço hoje, a liberdade em Cristo, era algo preso, que me fazia presa, e eu não gostava disso. Então, né, no decorrer ali do tempo, passou essa fase da minha infância, e eu vim morar com a minha mãe, a partir dos meus, acho que 10 anos, eu vim morar com a minha mãe. Só que a minha mãe, ela tinha uma vida, assim, muito difícil, era muito difícil. E nisso entrou na minha vida o meu padrasto, que também foi uma sessão muito difícil para nós, né? Tanto para mim como para o meu outro irmão. Ter um padrasto que talvez não te olhe como filha, que não te acolha como filha, é muito difícil, porque daí a gente sofre algumas coisas, né? E isso você guarda para você e você vai gerando mágoas, você vai gerando dores dentro de você. E daí, justamente na minha fase de adolescência, que era onde eu precisava ter alguém, né, que me encaminhasse, que me ensinasse o caminho. E nessa fase da adolescência foi muito difícil para mim, porque foi na onde eu bebia demais. Tipo, com 13 anos, eu bebia, assim, muito mais do que uma pessoa muito mais velha que eu. Então eu bebia, eu conheci drogas, assim, muito nova. A minha vida foi, assim, da adolescência, foi uma sequência de autodestruição. Mas essa autodestruição por quê? Porque a minha infância gerou isso para a minha adolescência. Algo que não foi curado, simplesmente foi passado. E como eu não tinha com quem compartilhar, olha, está me machucando, está me sufocando, eu preciso de ajuda. Eu simplesmente escondia e essa dor eu descontava em coisas erradas que me feriam ainda mais. Eu acredito que a cultura de compartilhar, ela é uma cultura jovem, recente, né? Hoje se fala muito em terapia, hoje se fala muito em buscar ajuda, os tabus estão menores, né, em relação a pedir ajuda mesmo, né? Mas até pouquíssimo tempo atrás, você não ouvia as pessoas compartilhando os seus sofrimentos, né? As crianças não se dava muita atenção para o que as crianças falavam, né? E as pessoas de um modo geral, né? Não se buscava ajuda, não se tinha autoconhecimento. Você apenas tapava aquela ferida como se fosse um buraco que tivesse na tua existência. Você ia lá e jogava uma pá de terra e continuava vivendo. Abria outra ferida, jogava mais uma pá de terra e ia vivendo. E até que isso trouxe vários danos psicológicos para as pessoas, né? A gente vê pessoas que não foram tratadas e que ao longo da vida sofreram muitas coisas que têm grandes danos psicológicos, né? Por isso, por essa cultura até de não conversar, de não debater, a violência contra, né, eu vejo assim que hoje em dia é falado muito sobre abuso sexual, mas antigamente não tinha. As pessoas não falavam sobre isso, era algo que não, meu Deus, isso não, né, não pode estar acontecendo. E acontece. Acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Sim. E são crianças que vão se tornar adolescentes e adolescentes que vão se tornar pessoas adultas. E pessoas adultas extremamente feridas. Né? Extremamente assim, sem saber lidar com o trauma, porque
Uma criança que é abusada, ela vive com aquele trauma a vida inteira. E esse trauma trava várias coisas na vida. Sim. Tipo, eu cresci me achando não merecedora. Eu cresci me achando assim, você nunca vai ter nada, que eram frases que falavam sobre mim, que colocaram em mim. Você nunca vai ter nada, né? Você nunca vai ser ninguém. Eu não tinha uma perspectiva assim de olhar e falar assim, eu quero fazer uma faculdade, né? Eu não tinha o sonho de ter uma família. Nossa. Porque eu achava que família era algo, porque o padrão em que eu estava incluída ali era que família era algo ruim, amor era algo ruim. Então, tudo isso que era bom, que hoje eu sei que é bom, eu afastava. E eu me tornei a rebelde das rebeldes. Então, eu ia para festas e bebia demais, se envolvia em brigas, eu fiquei aquela adolescente, assim, insuportável, que ninguém queria ficar perto de mim. Né? As minhas amizades, assim, não eram amizades boas. Algumas, até hoje eu converso e tudo mais, mas eu sei que eram amizades que não me faziam bem naquela época, porque foi uma sequência de autodestruição. E depois disso, a gente pensa assim, abuso é só aquele que você sofre ali sem permissão, mas não, tem abusos que você permite. Sim. Porque como eu perdi, né, a minha virgindade, que é algo que até hoje, eu sempre falo assim, até de falar me emociona, assim, porque hoje a gente tem um exemplo muito lindo, que é a Ana Luísa, né, a filha da Jo, que já veio aqui. E eu vejo assim, a Ana Luísa, ela sonha, né? Ela sonhou com o marido dela. A Ana Luísa, ela chegou um dia para mim e ela falou que ela tinha uma folha onde ela descreveu o marido dela. E isso porque a Jo e o Ney são excelentes pais e eles ensinaram a Ana nesse caminho. E eu não tive isso, sabe? O que foi ensinado para mim é que o homem era algo muito ruim. O homem na minha vida ele veio para causar muita dor em mim, né? Que foram homens que passaram, que me causaram muita dor. E todos os meus relacionamentos me causaram muita dor. Então, eu não tinha como eu pegar uma folha e escrever, eu quero um marido assim, 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 como a Ana colocou, que eu acho isso lindo. E a Ana sonhou, a Ana orou por esse marido, porque ela aprendeu isso. E eu nunca sonhei com o marido. Eu nunca sonhei com a família, porque eu não me via merecedora disso. Isso foi tirado de mim. Não foi me ensinado assim que sentar à mesa em família é bom, ser mãe é bom. Eu via tudo isso como algo muito ruim, era muito ruim mesmo na minha cabeça. E conforme, né, o tempo foi passando ali nessa adolescência, não tinha como eu sonhar. Eu vou sonhar, né, em esperar o meu marido, eu vou me guardar para o meu marido. Não teve isso. Né? Como eu já disse, eu perdi minha virgindade muito cedo, muito nova mesmo. E depois disso, assim, foram relações atrás de relações, assim, todas muito erradas, muito conturbadas, e isso eram abusos que eu permitia. Porque eu saía com pessoas sem amor nenhum, sem propósito nenhum. Sem vínculo, muitas vezes. Sem vínculo nenhum. E isso são maldições atraídas para minha vida, que hoje eu aprendi isso, né? São maldições que eu atraí para minha vida. E isso foi pior. O que estava ruim, piorou, né? Ficou pior. E ali com mais ou menos, acho que eu tinha uns 15 para 16 anos, foi a fase onde, que nem falo, o fundo do poço um pouquinho mais profundo. Que foi onde eu sofri o meu estupro. Não. E foi algo assim que me abalou muito, fisicamente, espiritualmente, tudo que podia ser abalado dentro de mim foi. Porque nessa época, apesar da vida, né, maluca que a minha mãe vivia naquela época, e toda a discussão que nós tínhamos dentro de casa, ela pensou em procurar uma igrejinha. É uma igrejinha assim, e ela começou a ir. E um dia eu, né, de tanto que ela falava, vamos na igreja, eu falei, tá bom, eu vou. E eu era toda cheia de piercing. Eu lembro que nesse dia eu pintei meu olho bem preto, assim, pra me mostrar que eu era do mundo. Bem do mundo mesmo, assim, não era pra ninguém nem chegar perto de mim. Porque eu morria de medo de eu ir encostar minha mão e eu, né, cair, era um medo.
Aí eu lembro que eu estava lá e no final desse culto, desse primeiro culto que eu fui, a pastora, ela me chamou assim num cantinho e ela falou, tenho algo para você. Daí eu olhei para ela assim, dela, vem aqui um pouquinho. Aí ela me abraçou. Só que o abraço dela, eu sentia como se eu fosse preenchida por algo que eu nunca recebi. Tipo, foi um amor assim, que aquela dureza que eu tava carregando assim, moeu em 1000 pedaços ali, porque ali, acho que foi a primeira vez que eu chorei tanto no colo de alguém me abraçando. Ela me abraçou e ela falou, esse abraço é do seu pai para você. Só que quando ela falou isso, a dureza parece que voltou de novo, porque essa frase era para mim uma cacetada. Pai, eu odiava o meu pai, com todas as minhas forças. Eu falava, ele me abandonou. Inclusive, eu matei várias vezes o meu pai. Porque às vezes perguntava pra mim, né, morreu. Porque eu tinha um ódio, assim, dentro de mim, por causa desse abandono. Eu falava, foi por tua causa. Que eu sofri o que eu sofri, foi por tua causa. Porque se eu tivesse você, eu não teria passado por nada disso. Então, eram coisas que eu construía na cabeça, né? E daí ali, a gente foi embora e eu voltei por uma segunda vez daí nesse culto. Eles, né? Voltei, falei, vou lá mais uma vez. Nessa segunda vez que eu fui, eu recebi uma palavra que eu nunca esqueci. Foi um pastor, ele era lá do Rio de Janeiro, ele veio visitar a igreja, ele estava ministrando lá. E ele, assim, ele desceu correndo. Era igreja pentecostal, então ele veio correndo, assim, até a minha direção onde eu estava. E ele apontou o dedo na minha cara, ele falou, você é a menina dos olhos de Deus. E quem tocar em você vai estar tocando nele primeiro. Uau. E ele entregou assim, virou as costas e tchau. E voltou lá pro altar onde ele estava e eu fiquei com aquilo na cabeça. Acho que foi o primeiro versículo da Bíblia que eu gravei na minha cabeça. E eu falei, mas o que ele quis dizer com isso? Eu, né, não entendi. Passados ali algumas semanas, nós estávamos voltando de um culto dessa igrejinha, porque da minha mãe gostou e estava indo, e a nossa família estava meio que calma, num momento de calmaria ali. E nós voltando assim da igreja, e bem na esquina da nossa casa, um homem parou, e ali foram as piores horas da minha vida, assim. Para que ele não matasse o meu irmão, na época o Jackson, ele era bem novinho, assim, para que ele não desse um tiro no meu irmão, eu subi naquela moto, e ali ele me levou, até uma altura eu sei onde eu estava, depois ele vendou os meus olhos, colocou uma touca ali, eu não sei mais, eu só sentia muito mato nas minhas pernas, porque ele me arrastava por todo lugar, ele me machucou bastante, queimei minha perna, e, sabe, foi uma sessão assim de tortura e a única coisa que eu sabia, eu falava assim, eu não sei, eu lembro que eu pensava na minha cabeça, eu não sei orar, mas por favor, não me deixa morrer aqui, não me deixa morrer aqui. E daí teve um momento assim que eu tava falando assim, falava, não me deixa morrer aqui, não me deixa morrer aqui, porque eu sei que se eu morrer aqui ninguém vai me achar. E daí, nesse momento assim, eu senti uma mão, ela tomou assim nas minhas costas, foi bem uma hora que eu ia desmaiar. Eu senti que eu tava perdendo todas as minhas forças ali, que eu não aguentava mais. Eu senti aquela mão assim, bem quentinha nas minhas costas. E a voz que falou pra mim, daqui você sai com vida. Porque eu tenho um propósito com você. Daí na hora eu parei assim, fiquei, meu Deus, é você que tá falando comigo, e aquele, né, toda aquela sessão acontecendo ali, e aquilo na minha cabeça, eu falava, acho que eu tô ficando louca, acho que, né. Só que também nesse mesmo momento veio pra mim assim, diz que você tá grávida. Só que foi a loucura da minha cabeça, porque eu não tô grávida. E o que vai adiantar eu falar isso? Né? E o que vai adiantar? Eu já tô aqui, vou morrer aqui, ele já falou mesmo que vai matar. Eu ouvi a arma dele 3 vezes na minha cabeça, o estalo assim da arma. 3 vezes a bala não saiu. Ele gritava, ele falava, eu preciso te matar, porque se eu soltar você, você vai me entregar pra polícia. E aquela loucura assim na minha cabeça. Só que quando eu falei, que daí veio assim e eu falei, eu tô grávida. Daí eu vi que ele se desesperou, assim, um desespero fora do comum. Ele inclusive começou a pedir perdão até do que ele estava fazendo, do que ele já tinha feito, na verdade. E ele me pegou assim naquele impulso assim de pânico que ele entrou e me colocou na moto e ele me soltou, assim como alguém solta um saco de lixo, ali na BR, bem pertinho da Guerme ali. E ele me soltou ali e eu subi toda aquela BR suja, chorando e pedindo ali para Deus. Eu falava, não deixe que nenhum caminhoneiro desse pare, não deixe que nenhum
um desses meninos, né, esses maloqueiros que estão na rua, nenhum desses meninos me enxergue. E eu lembro que eu subi e a polícia, ela não faz nada assim até 72 horas, né? Então, já tinham sido avisada a polícia e tudo mais, mas quem me encontrou na rua foi um guardinha que fazia a ronda de moto. Só que quando eu vi ele, eu corri dele. Daí ele teve que gritar, ele falou, moça, é você que foi sequestrada? Aí nessa hora eu sentei e falei, por favor, me leve embora. Aí quando eu cheguei em casa, tinha uns amigos lá, algumas pessoas que estavam lá com a minha mãe e com meu irmão. Só que eu não lembro, né, quem é. E eu lembro assim que eu não dormia, eu não desligava, o meu cérebro não descansava. Eu fui levada, na época era o pronto-socorro ali em cima, ainda fui levada para lá. Me deram, acho que deu uns 4 calmantes, não me acalmava, eu não conseguia desligar, porque eu deitava assim, eu acordava naqueles impulsos assim, como se tivesse alguém ali comigo. Eu lembro que eu tomei banho aquele dia, eu me esfregava assim, porque você fica com aquele nojo de você, com aquela raiva dentro de você. E foram meses assim, sabe? Foram meses assim numa luta para pegarem esse homem. A polícia assim, naquela época foi excelente no trabalho deles, porque em 3 meses eles conseguiram prender esse cara. Na época teve muita blitz em Campo Largo, então foi rápido o trabalho deles. E quando eu tive que fazer o reconhecimento dele, né, foi terrível para mim, porque assim, eu não lembrava nitidamente da visão dele, mas o pouco que eu conseguia ver, porque quando ele colocava a luz na minha cara, ficava aquelas flechinhas assim da touca, sabe? E eu descrevi para a polícia e nós descrevemos exatamente a moto. Então foi o que a polícia se baseava. E quando pegaram ele e me levaram para esse reconhecimento, assim, eu lembro que eu só olhei na portinha, tinha um vidrinho pequeno assim, eu olhei e eu já voltei para trás, a polícia já entendeu, né? Já entraram ali e começaram a fazer todos o que precisava ser feito. E foi assim, terrível, não chega nem ser perto do que eu vivi naquela época, assim, Eu sabe? imagino. E eu guardei toda essa dor para mim. Meu Deus. Eu não compartilhei com ninguém. Hoje, depois que Jesus me encontrou, que ele me curou, hoje eu compartilho, né, a dor, porque eu vejo que muitas mulheres que me ouvem, depois elas chegam e falam para mim, eu precisava ouvir isso, porque eu sofri um abuso, ou eu sofri, né, elas relatam ali o sofrimento delas, e eu fui curada através do que você falou. Então, hoje para mim não traz dor, não traz sofrimento. Eu inclusive, né, perdoei, porque senão eu não ia conseguir viver. Porque depois do que ele fez comigo, a destruição em mim foi maior ainda. Porque eu lutei com todas as minhas forças assim para fugir do Senhor, para fugir. Não gostava que ninguém falasse de Deus perto de mim. Não queria nada com o Senhor. Só que mesmo assim ele continuava insistindo. E eu falava, mas eu tô fazendo tudo errado. Né? O que você ainda quer comigo? Aí o que eu fiz? Eu falei, então tá. Já que você tá insistindo tanto em mim, eu vou me batizar. Porque Você jura que foi assim? Porque as pessoas acham assim que o batismo é uma moeda de troca e não é, gente. Ou que um milagre vai Não acontecer? vai. Você desce na água, quando você levanta, Não. você tá transformada e a tua vida 100% mudou. Não é assim. Às vezes, né, eu ouvia falar assim, você vai descer nas águas e você vai ver, o Espírito Santo vai vir sobre você. E a gente foi lá num rio e eu esperançosa, né, que eu ia ter essa visão, nossa, né, vou ver anjos. E eu lembro que eu desci e subi da água e eu fiquei, eu não vi nada. Não aconteceu nada, gente. Não mudou nada. Até para algumas pessoas isso é real, Acontece. né? Mas para mim, do jeito que eu tava ali incrédula, sem nem saber o que significava um batismo, sem nem ninguém apresentar Jesus, Deus, da forma que deveria ser apresentado, eu somente desci as águas. Só que, quando eu tive esse ato, quando eu desci as águas, hoje eu entendo isso. O Senhor me deu um selo. Você é minha. Então, Satanás não toca mais em você. Uau. Então, eu vou atrás de você aonde for necessário até você se entregar para mim por completo. E assim ele fez. Porque eu desci as águas num final de semana, no outro eu já estava na balada.
E ali foi, né, a decadência total. E foi balada e bebedeira. Só que assim, eu falo, depois que eu me batizei, eu nunca mais pequei em paz. Toda vez que eu fazia, eu cometia um pecado, ou que eu estava onde não era para eu estar, o Espírito Santo vinha. Aquela sensação, tipo... Engraçado, né? Que todo mundo fala assim, ai, como que é para ouvir a voz de Deus? Uhum. Você nem sabia Não. o que era, mas você já ouvia. O sentimento. Né? Deus fala com a gente e muitas vezes a gente não está atento o suficiente para prestar atenção, porque você não sabia que era o Espírito Santo. Hoje você tem esse discernimento, Sim, mas porque hoje você sabe identificar. Mas você já ouvia a voz do Espírito Santo, né? E é aquele constrangimento, aquela vergonha, sabe? Às vezes eu tava ali fazendo alguma coisa, de repente batia aquela vergonha, aquela tristeza, que eu chorava tanto, às vezes eu bêbada, e eu chorando horrores. Aí eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim? Por que eu tô fumando? Fumava, passava muito mal. E fumava chorando. Por que eu tô fumando? Tipo, foram acontecendo coisas que eu falava, mas não tá certo. Eu fazia isso tão tranquilamente, por que agora não tá tranquilamente, não tá legal? Porque já era o Espírito Santo incomodando. Sim. Porque algo dentro de você já tinha mudado. Algo já tinha mudado, mas eu não sabia porque eu era muito imatura naquela época, com 16 anos. Né? Então, tipo, hoje em dia, com 16 pessoas com 16 anos e sem base. né? E sem Porque base nenhuma. Quando você tem uma base bem firmada, com 16 anos, você já tem um entendimento maior. Né? Agora, você sem base, você se achando a pior dos piores. Tipo, né? Eu achava mesmo que eu ia me batizar e minha vida ia mudar, e não mudou, assim, da água pro vinho. Continua igual, eu continuei igual, um pouco pior. Só que daí o Senhor começou... Eu sempre falo que o Senhor, às vezes, para ele pegar você, ele vai começar em volta de você. E ele começou a levar, primeiro, ele levou o meu irmão, né, o David. Ele foi para o encontro com Deus. E eu falei, beleza, o meu irmão vai, então, na volta, a gente faz uma festa lá na igreja e tal, e nós recebemos, né, quem foi para o encontro com Deus. E a gente foi, ele foi lá para o encontro e nós fomos comunicados que nós teríamos que ir na volta estar lá e tal. Falei, beleza, a gente vai. Eu, né, faceira, não, eu vou, já conheço como que é a igreja e tal, só que o meu marido nunca tinha ido numa igreja evangélica. Nessa época você já era casado com o Roberto? Nessa época, sim, a gente já tinha se conhecido A gente estava junto, não casado, né? A gente tinha se conhecido numa festa. Tipo, o nosso relacionamento também começou tudo errado. E a gente sempre falava, né, que não era para dar certo. Porque a gente se conheceu numa balada e a nossa vida foi assim, de balada em balada, de festa em festa. E eu falava, não tem como ser um relacionamento que vai dar certo, que vai ser um casamento mesmo. E nessa época a gente já estava junto. E daí ali, né, nessa volta eu encurtei bastante, mas né, para não... nessa volta de encontro com Deus, eu lembro que a gente chegou na igreja, o meu marido ele tinha passado a tarde bebendo. E quando ele chegou lá em casa, eu só falei, eu não acredito que o Roberto vai, né, para a igreja, bebeu. Não, mas enfim, vamos lá receber o meu irmão. A gente chegou lá, não tinha cadeira mais, porque a gente chegou atrasado. Não tinha cadeira mais pra gente sentar, e o único lugar que tinha era lá na frente. Daí eu falei, meu Deus, pra que isso? Eu queria ficar aqui atrás, bem aqui, e vamos sentar lá na frente. Sentamos lá na frente, era bem na época que ali na nossa igreja eles tinham ido fazer missões lá na África, daí tava passando um vídeo, daí eu vi que o meu marido tava ficando emocionado. Eu falei, ou ele tá emocionado porque ele está bêbado, ou ele tá emocionado porque ele está emocionado, né? Aí começou a passar o vídeo ali, só que quando passou o vídeo do encontro com Deus, porque antes do meu irmão ir, ele tinha sofrido um acidente no emprego dele, que ele quase morreu, né? Uma tubulação estourou lá e queimou todo um lado dele, assim, então foram momentos bem difíceis, assim, para nós, sabe, como família, e ver o David ali, sabe, com vida, foi pro encontro com Deus e... Tentando uma vida diferente. Tentando uma vida diferente, então foi, assim, muito chocante para nós, assim, uma felicidade, sabe, e eu vi que o Roberto chorou naquela hora, ele chorou muito, assim, vendo o vídeo, e eu ali, durona, sabe, tipo, ai, não vou chorar, não vou chorar. E daí eu olhei assim pra ele
Porque a gente é muito brincalhão um com o outro, sabe? E eu fui tentar tirar sarro dele nessa hora. E daí eu ouvi a voz de novo. Não acabe com o que eu estou começando na vida de vocês. Porque se eu tirasse sarro dele ali, talvez ele não ia nem perguntar como que era encontro com Deus, como que fazia para ir. Eu teria acabado com tudo ali mesmo. Aí eu fiquei bem quietinha, ele chorou. Quando o meu irmão veio, a primeira coisa que ele perguntou, como que faz para ir num encontro com Deus? Nossa, que legal. O meu marido. Uma pessoa que nunca tinha ido na igreja. Não. Eu olhei, o primeiro pensamento que veio, eu não quero ser crente. Não, ele vai para o encontro com Deus, nós vamos ser crente, não quero. Não, 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 não. Foi lá e pegou a ficha, eu falei, não, ele só vai pegar a ficha. Mas ele pagou a ficha. Uau. Aí, eu já vi o negócio se estreitando ali, eu falei, não, eu não quero ser crente, crente é muito ruim. E daí parecia que vinha todas aquelas imagens que eu tinha na minha cabeça do que era ser crente. Na verdade, a religiosidade que eu conheci, né? Todas aquelas coisas ruins. E eu falei, não quero, não quero, não quero. Só que Deus, ele tem formas extraordinárias de chegar até você. Então, se talvez você tá aí, tentando fugir do Senhor, achando que você vai escapar, o Senhor vai pegar você. E eu declaro isso sobre a tua vida, que o Senhor vai pegar você. Amém. Eu lembro que, né, ia ter o encontro de homens que era em novembro, só que o das mulheres ia ser em setembro. Aí eu, né, nem dei bola. Fiquei ali bem faceira, né? Bem plena. Não foram me dar de presente? Uns amigos do meu irmão, que naquela época eu ainda não conhecia, eu conhecia um deles só, que era o Juninho Camari na época, eles falaram, a gente vai dar de presente para seu irmão encontro com Deus. Uau. E eu fiquei tão brava. Eu falei, pegassem esse dinheiro e dessem para mim, que eu iria usar em outra coisa. Mas eu não iria para o encontro com Deus. Eu fiquei muito brava. Aí meu marido, não, amor, vá, né, vai ser legal e tal. E eu pensei, tá, eu vou só para te incentivar aí em novembro, porque eu já sei o que é Deus, eu já sei o que é religião, eu já sei. Eu não preciso de nada. Aí eu fui. Eu fui tão brava, que Deus já começou a me quebrar dentro da igreja. Porque quando eu cheguei ali com as minhas coisas para ir, quem estava indo para o encontro com Deus? A esposa do meu pai e a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão por parte de pai. E eu olhei pro meu marido e falei, eu não vou. Porque esse negócio de igreja, eu falei pra esse negócio de igreja tem um costume de abraçar. Eu não quero abraçar ninguém. Eu não quero abraçar, eu não quero ficar perto de ninguém, eu não vou. Eu fiquei muito brava. Ele falou, mas você já tá aqui, tem que ir. Eu, beleza, entrei no ônibus, sentei do lado de quem? Da minha cunhada. Meu Deus. Da mulher do meu irmão. E ali a gente foi conversando, né? Ela foi conversando, eu com meu coraçãozinho duro, né? Mas beleza, fui. E o encontro, assim, foi um divisor de águas mesmo na minha vida, né? A gente sempre fala que eu não encontrei Deus lá, mas Ele me levou lá para ser a isca de tudo que eu precisava. De todas as áreas que eu precisava, de todas as portas que eu precisava abrir para que houvesse cura. Né? Porque nesse encontro com Deus, eu acessei coisas da minha vida que ninguém acessava. Deus, ele veio assim, ele veio com os dois pés na porta, assim. Porque ele veio olhando para mim e falando, você precisa ser curada. Você precisa tirar essa venda dos teus olhos de achar que você tá tudo bem e não tá tudo bem. De achar que você é uma mulher curada e você não é uma mulher curada. Você não só não é curada, como você tá sangrando em cima de outras pessoas. Sim. As tuas feridas estão ferindo outras pessoas. E eu quero usar as tuas feridas para curar. Eu sempre falo que Satanás, ele invade, ele mete o pé na porta e entra. Isso. Deus não faz assim. Deus, ele vai tentando te convencer, ele vai te seduzindo, né? Deus vai fazendo com que você queira ele para tua vida. Então, Deus não vai entrar com os dois pés na porta e ele vai obrigar você a aceitar ele na sua vida. Não. Para que Deus entre na sua vida, ele precisa ser convidado. Então, se você quer Deus na sua vida, você precisa chamar ele para sua vida, porque ele não vai entrar de maneira sorrateira sem que você queira. Então, convide Deus para entrar na sua vida. Talvez seja o que está faltando para sua vida, que você chame ele para entrar. E é exatamente isso. E você tem que aprender, né? Como permitir que Deus entre. Ele vai entrar em todas as áreas, ele vai curar você, mas ele precisa ser convidado.
E eu não convidava ele para nada, eu não queria ele em nada, porque eu sabia que eu ia ter que acessar áreas da minha vida e perdoar pessoas que eu não queria perdoar, né? O perdão, a gente fala assim, o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre nós. Sim. Porque é como, quando você não perdoa, é como se você tivesse com um copo ali de veneno na mão, tomando, esperando que o outro morra. Sim. E quem tá morrendo é você mesmo. Exatamente. E era eu que estava morrendo, era eu que estava aprisionada numa visão que eu tinha ali do que era a vida, do que era viver, e estava tudo errado. A falta de perdão alimenta a dor, né? Demais, demais. E ali, quando o Senhor começou a me trazer as pessoas que eu precisava perdoar, e eu falava não, e ele falava sim, perdoe. Eu ouvia assim nitidamente como se fosse correntes assim, caindo. Uau. Correntes caindo. E eu senti uma sensação de liberdade que eu nunca tive na minha vida. A sensação assim de um amor por mim que eu nunca senti na vida. E eu falei, como que faz para ter mais disso? Eu não quero só esses 3 dias, eu quero mais. Ali, né, quando eu estava falando, quando o Senhor me encontrou, que foi bem no dia, que ele pediu até para eu anotar a data, né, que foi no dia 23/7 de 2018, dia que Deus marcou o nosso reencontro, dia que Deus me tirou de cima do muro. Porque quando você não sabe o que você quer, você está em cima do muro. Exatamente. E quando você está em cima do muro, você já é de alguém, você já é de Satanás, tua vida inteira é dele. E ele vai fazer com você o que ele quiser. Só que quando você decide descer do muro, você é de Cristo. Você vai viver para Cristo. E Cristo vai usar as suas dores para curar a vida de alguém. Exatamente. Né? Cristo vai usar aquilo que foi, que gerou feridas em você para gerar cura. Eu acho isso sensacional. Aquilo que um dia foi dor em mim, o Cristo usando para curar outra pessoa, para que outra pessoa o encontre através da minha dor. Então, ali foi aonde eu comecei a ter essa fome pelo Senhor. Só que o meu encontro foi dentro da minha casa. Uau. Foi dentro da minha casa, com ele ali. Foi depois que eu ganhei. Ele até pediu para eu trazer essa primeira Bíblia. Eu não amava a Bíblia. Eu não lia a palavra de Deus. Eu não tinha amor pela palavra. Só que uma amiga minha, né, nessa caminhada, me apresentou a palavra de Deus. A primeira pessoa a ir lá em casa com a Bíblia, né, foi a Luana. A gente estava conversando e ela com a Bíblia dela, exatamente a Bíblia igual a minha, da Joyce. E eu via ela folheando aquela Bíblia e ela lendo versículos para mim. Ela sentada assim, aquilo começou a queimar no meu coração. Eu falava, eu quero também ali pegar a Bíblia e ler igual ela tá lendo ali. Como que faz, Senhor? Como que faz para ser assim? Acho que uma coisa interessante da gente falar, eu não sei, me conta você, mas eu nunca conheci ninguém que me disse assim, peguei a Bíblia e saí lendo e foi uma beleza e foi rapidinho e eu consegui rápido. Eu acho que assim, eu não conheço ninguém que me diga que o seu processo com a leitura da Bíblia foi uma coisa simples. Porque eu acho que não é uma coisa tão simples, né? Para quem não tem o hábito de ler, hoje, para mim, é muito mais fácil ler. E ainda tem dias que eu leio 3 vezes a mesma coisa para poder entender aquilo que eu tô lendo, que eu preciso pesquisar, para poder entender o contexto. Mas quando eu comecei a ler, tiveram várias vezes, vários dias em que eu lia e eu não entendia nada. E parece que as letras, elas principalmente assim nos primeiros dias, parece que eu terminava de ler uma página inteira, eu não sabia o que estava escrito. Eu não conseguia decifrar as coisas que estavam escritas. Então, eu acho que uma coisa importante da gente frisar não é fácil. Não. O início da caminhada não é fácil. Você precisa decidir e insistir. Sim. Porque eu acho que eu não conheço ninguém que diga que eu comecei a ler a Bíblia e para mim foi fácil, um dia eu decidi e eu comecei a... né? Não é fácil. É igual andar de bicicleta. Não é fácil. Exatamente. É algo que no começo você vai precisar de ajuda, né? E depois um tempo, você treinando, você começa a andar e você vai sozinho muito bem. E você aprende a ganhar gosto disso, né? A andar de bicicleta. Exatamente. Ou a fazer corrida, ou seja qual for. Você tem que ir começando aos poucos e ir tendo uma constância. Isso acho que é o mais importante, né? Para todos nós, assim. Não adianta você começar a ler a Bíblia hoje e achar, eu vou ler hoje, e hoje sim vai gerar uma vontade em mim que eu vou ler. Não. Às vezes você vai para a palavra de Deus, você vai ler a palavra de Deus sem vontade nenhuma.
E você vai sentar e você vai começar a ler, você não vai entender nada. Mas você tem que insistir nisso aqui. Porque a palavra é o que gera vida em nós e através de nós. Exatamente. Porque não tem como você falar de um Cristo, de um Redentor, de Deus, se você não conhecer quem Ele é. A palavra dele nos mostra quem Ele é. Nos faz conhecer quem Deus é, nos faz conhecer as promessas que tem sobre nós na palavra de Deus. E muitas cartas de amor, inclusive, sobre nós. Que às vezes a gente não lê, a gente não busca. Sabe, às vezes tá lá a Bíblia aberta há anos, no Salmo 91, e pra quê? Só aberta. Você leu o Salmo 91, né? Porque Exato. tem muitas casas que é um enfeite, né? Que está ali, mas ainda se tá o Salmo 91 e você todo dia lê, ok. Mas tem, né? Mas tá lá de enfeite. Você chega lá, você passa o dedo, chega a sair pó. E a palavra de Deus, ela é alimento. E para você que tem a Bíblia em casa, aberta com o Salmo 91, qual foi a última vez que você leu o Salmo 91 que está aberto na sua Bíblia? Exatamente. Leia hoje. Se você não lê há muito tempo, leia. Leia hoje. A palavra de Deus, ela é alimento. Sim. E se você não come todo dia, você passa fome. Exatamente. Então, se você não lê a palavra todo dia, você vai passar fome. E quando você está com fome, o que vier vai satisfazer você. Então, você tem que saciar essa tua fome diante de Deus. Falando, Senhor, eu quero que o Senhor me fira com sede e fome, mas não por qualquer coisa, é pela tua palavra. Por conteúdos que venham do céu para essa terra. Conteúdos que vão preencher o meu coração daquilo que é do Senhor. Porque nós temos muitas coisas hoje, muitos livros, mas muitos deles não falam sobre Cristo, não falam sobre quem Ele é, sobre o que Cristo quer fazer nessa terra. Nós precisamos ter boas literaturas em formas, né, de livros, mas o principal é a palavra de Deus. É você começar por ela, é você amar a palavra, é você sentir, sabe, quando você sente saudade de alguém que você, sabe, aquele primeiro amor, ai que saudade, é o que você tem que sentir da palavra de Deus. Essa foi a minha primeira Bíblia que eu ganhei. E eu li ela assim, sabe, com todo o meu amor, eu queria ler, eu queria aprender, eu queria conhecer profundamente. E nessa época aqui, uma das orações que eu fiz é, Senhor, me apresenta pessoas que te amam muito mais do que eu, porque eu ainda sou fraca. E se eu não tiver essas pessoas ao meu lado, eu tenho medo de cair. Aí foi quando ele trouxe para a minha vida a Jo Barbosa, que eu vou ser grata até o último suspiro da minha vida. Porque ela me apresentou uma mãe, ela é uma mãe para mim. Ela foi quem me trouxe assim uma fome maior, sabe, pelas coisas do Senhor. E ela me ensinou o prazer de orar, o prazer de construir na minha casa uma torre de oração, um lugar para Ele, para eu estar com Ele. Nós sabemos que nós podemos orar em todos os lugares, mas assim, ter um lugar com Ele, sabe? De eu chegar ali e falar, meu amado, aqui, né? Eu tô aqui com você, né? Ela me ensinou esses prazeres que iriam fazer toda a diferença na minha vida. E são coisas que ela me ensinou e que eu trago para minha vida até hoje. Sabe, de eu ter momentos com Ele, de eu amar a presença de Deus, de Ele se tornar tudo para mim. Esses dias até eu falei que eu faço algumas orações perigosas e uma delas que eu fiz esses dias eu falei, Senhor, o Samuel é importante para mim, o Roberto é importante para mim, só que a Tua presença é acima deles. Eu posso perder tudo, eu posso perder eles, mas eu não posso perder a Tua presença, porque sem ela eu não sou nada. Eu sei de onde Ele me tirou. Sim. Da mulher depressiva, arrogante, orgulhosa, mentirosa, sabe, ladrona, sabe, desse meio Ele me tirou e Ele me fez ser alguém que eu nem sonhava em ser. Eu falei no começo, né, que eu não sonhava ter uma família. O Senhor, Ele me deu uma família. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias onde existe Cristo como base. E hoje, a minha família, ela é baseada em Cristo. O meu filho, o meu maior privilégio hoje, por saber de onde Deus me tirou, é olhar para o Samuel e ver o Samuel na mesa orando para comer. É ver o Samuel escutando um louvor e ele sabendo que é um louvor, levantar a mão e começar a dançar, É ver o Samuel, né, amando essas pequenas coisas. É ver o meu casamento sendo construído, baseado na palavra de Deus. Aonde
lá em casa, né, o meu sacerdote é honrado, onde o meu marido é honrado, eu poder orar pelo meu marido, Sil. Eu nunca vi a minha mãe orando. Eu nunca vi. Mas hoje, né, o meu filho me vê orando, o meu marido me vê orando. Eles sabem o quanto eu amo a palavra de Deus. E eu amo, assim, demais a família que o Senhor me deu. Para me cuidar, para me amar. Eu amo o que o Senhor construiu dentro da minha casa. E isso só foi possível quando Ele me encontrou dentro da minha casa. Ele teve que me tirar de tudo, Sil. Tudo o que tirava o lugar dele na minha vida. Tudo o que era importante para mim, tipo, o meu trabalho fora, o ganhar dinheiro fora, o fazer fora. Ele tirou tudo isso de mim e me levou para dentro da minha casa para me conhecer quem ele era dentro da minha casa. Com uma vassoura, um rodo na mão, lavando o meu banheiro. No dia que ele falou para mim, pergunta para mim como eu vejo você. Ali eu tive uma visão assim de como eu gostaria de ter sido cuidada na minha infância. Eu descalço, com um vestido branco, o meu cabelo preto, assim, enorme, e um laço branco no meu cabelinho, assim. Aquela menina cuidada, sabe? Aquela menina que você olha e fala assim, meu Deus, como essa criança é amada. E eu dançava com ele, sabe? Eu dançava com o meu amado, com aquele que era o meu pai, que é o meu pai. Por isso que eu comecei falando, eu sou filha. Porque toda a orfandade foi tirada da minha vida quando eu conheci Deus como Pai. Toda a orfandade. Tudo que um dia a orfandade tirou de mim, quando o meu pai entrou, a primeira coisa que ele falou para mim, você é minha filha. Ainda que o seu pai aqui na terra não foi pai, não foi presente, eu fui presente em todos os momentos. Você é minha filha e eu tenho orgulho da filha que você é. Eu ouvi isso do meu pai, que eu sou filha, que eu sou amada, sabe? Que eu não fui rejeitada, mas que eu fui sonhada, planejada, desejada por ele, e eu sou desejada por ele. Isso é muito importante, né? Porque quantas pessoas, né? A gente ouve histórias, inclusive, de pessoas que eram para ter sido abortadas, que os pais até tentaram tirar e não conseguiram. Porque eu acho que a gente tem que ter muito em mente é que talvez os teus pais não tenham planejado você. Talvez a vida inteira você ouviu que você foi um erro, que você não era para ter nascido, que se os teus pais pudessem escolher, você não teria nascido. Talvez você tenha sido filho de um relacionamento que durou só uma noite, mas você precisa saber que você foi planejada por Deus desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Sim. Então, a vida é um privilégio, Deus nos deu a vida como um privilégio, né? Independente daquilo que você passou na sua vida, daquilo que você sofreu na sua vida, Deus planejou você. Você tem um pai no céu que planejou a sua vida desde antes da sua existência. E eu desejo para você que você possa conhecer o amor de Deus, que você possa sentir esse amor, que é o amor de alguém que planejou você antes de você nascer, que sonhou com você, que já sabia a cor dos teus olhos, que já sabia a cor da tua pele, que já sabia a sua comida preferida antes de você existir. Deus se importa com você, com aquilo que você sente, com aquilo que você está passando nesse momento. Então, não se sinta órfão, não se sinta rejeitado, se sinta amado. Você tem um pai que te ama muito, que planejou muito você. Sim. E guarde isso no seu coração, né? Você tem um pai, você é filha, você é filho, né? O Senhor, Ele te ama de uma forma tão extraordinária que por mais que a gente ficasse aqui horas falando sobre o amor de Deus, a gente jamais chegaria nem perto Sim. do que é esse amor, dessa paternidade, do que isso pode fazer na nossa vida. É um amor que constrange, né? Sim, porque hoje, para eu ser mãe, esposa, amar o meu marido, amar o meu filho, a paternidade, Deus teve que entrar primeiro. Sim. Porque como eu não conheci, não fui ensinada a ser uma esposa, não fui ensinada a ser uma boa mãe, eu tinha tudo isso quebrado na minha vida, a paternidade de Deus teve que entrar e reconstruir tudo isso. Exatamente. É exatamente como o título do meu livro. Enquanto eu espero, Deus me molda. Sim. Né, que foi um livro que nasceu no momento de extrema dor, que foi quando, né, eu recebi a notícia em que meu irmão havia morrido. Foi nesse momento, nesse lugar, que Deus gerou esse livro no meu coração. Eu sonhei com esse livro, eu vi as folhas desse livro. Uau. O Senhor me mostrou ele, o que viria na capa, como seria o nome,
sabe? Então, todo esse processo foi realmente um processo de esperar Deus moldar. Eu não coloquei a mão em nada, porque todas as vezes que eu tentei colocar a mão no que Deus estava fazendo, saiu errado. Sim. Aí eu tinha que ouvir, não era assim que eu fiz. Então, você, né, se você faz parte desse processo de Deus em mim, né, muitas coisas que eu estou vivendo hoje, Deus revelou no teu coração e você entregou para mim. Né? A questão do batom, a questão do se cuidar, da feminilidade, que Deus tem trabalhado muito isso em mim, nesses últimos dias, Deus começou a revelar o teu coração para você trazer para mim. Né? Então, Deus levanta essas pessoas para caminhar comigo, para fazer isso, para moldar isso em mim. Né? Então, se você, né, passou por processos parecidos com o meu, se você talvez está numa vida onde você se sente presa, onde você se sente que parece que as coisas não fluem na sua vida, falta a paternidade de Deus. Falta você olhar para ele e perguntar, Pai, como você me vê? Falta você poder falar essa palavra Pai e não doer. E não sentir como se estivesse sendo ferido, abrindo uma ferida em você. Essa palavra não pode ferir você, essa palavra tem que vir com extremo amor, com extremo zelo, porque você sabe quem é o seu pai. Ainda que o seu pai aqui na terra não tenha sido um pai, você tem um pai que te ama acima de todas as coisas. Entregou o seu único filho para morrer na cruz, por mim, por você, para mostrar o amor dele por nós. Só que existe uma chave, né, muito pontual para quem quer receber ele como pai, que está em João 1, no versículo 12, que diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você precisa crer e aceitar. Crer que ele é pai e aceitar a paternidade dele sobre a tua vida. Porque senão não tem como ele fazer nada. Se você não aceitar, se você não crer. É igual a gente falou, ele não vai chegar arrombando tudo. Ele vai esperar você aceitar, falar, Senhor, eu aceito a sua paternidade sobre mim. E tudo que ela pode causar a partir daí. Porque ela vai destruir tudo aquilo que é ruim. E vai começar a reconstruir, né, uma paternidade no seu coração, uma filiação em Deus. Você vai começar a olhar para Deus de formas diferentes. Sabe, você vai começar a ter momentos de intimidade com Deus que talvez nunca teve até aqui. Exatamente. Se eu só aprendi a ser uma pessoa que tem fome e sede pelo Senhor, quando eu reconheci que Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. E diante dele tudo perde o valor. Ele é tudo. Se eu chegar num lugar onde Ele não está, eu não consigo nem ficar. Se eu chegar num lugar onde a adoração está sendo pouca, onde a entrega está sendo... eu não consigo nem ficar. Porque eu preciso... sabe, eu tenho... esses dias eu ouvi uma fome. Eu tenho fome e sede. O pastor Luciano Subirá tem uma frase que ele fala muito, que inclusive é título de um livro dele, né? Que é amar a Deus até que nada mais importe. Uhum. Até que nada mais importe. Até que os filhos, né, não... assim, até que Deus, ele importe mais do que os teus filhos, do que o teu trabalho, do que tudo. Amar a Deus até que nada mais importe. Porque é igual eu falei, né, sobre os lugares onde Ele nos encontra. Tipo, eu me pego muitas vezes olhando para aquilo que eu era e eu ainda falo para Ele, falo assim, como você me quis assim? Eu destruí com toda a criação, porque nós somos criação dele. Sim. Nós somos criação e quando nós destruímos a criação, nós estamos acabando com esse amor. Quando nós olhamos para nós, talvez você... Deus, né, tá trazendo muito forte isso no meu coração agora, que podem ter mulheres que vão assistir esse podcast, mulheres que estão falando para elas mesmas, eu sou uma burra. Eu não mereço mesmo, eu não tenho valor, eu nunca fui valorizada, eu perco tudo, eu não tenho nada, sabe? Lançando sobre você palavras de maldição. Eu quero dizer para você hoje que quando essa paternidade entrar em você, quando você reconhecer Deus como Pai, todas essas palavras vão ser varridas de dentro de você. E vai começar a nascer em você um amor por você, de você olhar e falar assim, eu sou merecedora, eu mereço tomar na melhor taça, eu mereço comer nos melhores lugares, eu mereço me sentar em lugares de pessoas
pessoas famosas ou pessoas, né, que estão em níveis maiores que você, eu mereço isso. Sabe, é você tomar posse do merecimento do céu sobre você. Porque às vezes essas palavras malditas que você tem falado sobre você tem paralisado tudo que Deus quer fazer em você. Talvez você não tenha uma história igual a minha, de uma trajetória de dores, mas talvez o que te impede é as coisas que você mesmo lança sobre você. São as palavras malditas, Sil. Né? A gente fala tanto sobre isso, palavras malditas que paralisam o processo de Deus. Então, eu acredito assim, eu resumi muito, né, a minha história, mas eu peço para que de tudo isso que nós falamos aqui hoje, que Deus ele possa mover algo no coração de quem vai ouvir e levar essas pessoas a olharem para si mesmas, sabe? Olharem para si mesmas e Colocarem um espelho na sua frente. Colocar o espelho. Tirar toda a armadura, Exato. Todas as vestes e se olhar. Aonde né? tá a ferida. Encarar as suas feridas, encarar as suas dores e deixar que Deus entre para curar, sabe? Convide Deus para curar as tuas feridas, porque Exato. todos nós, todos, sem aquele que fala que teve a vida mais perfeita, que não teve uma infância difícil, ou todos nós temos uma ferida. Então, sabe, tire todas as tuas vestes, a tua armadura, a tua capa, e pede para que Deus entre na sua vida para curar as tuas feridas. Deixa Deus entrar para curar, para ainda que tenha que arrancar a casca da ferida, que doe, que sangre, mas deixa Deus curar as tuas feridas, convida Ele para entrar nesse lugar, né? Dê acesso para Deus, para que Ele entre na sua vida e que Ele te ajude com isso. Quando você faz a ferida, né? E uma ferida grande, e você coloca um band-aid em cima, você cozinha ela, né? Aí quando você vai no médico, ele tira o band-aid, ele escova com a escovinha, ele costura para que depois haja a cura, né? E depois só fica a cicatriz. E muitas vezes é isso que a gente não deixa Deus fazer, quando isso é necessário. Tipo, tem feridas em nós que precisam ser abertas, escancaradas. A escovinha precisa entrar, a mão de Deus precisa vir para que haja cura. E daí fique só a cicatriz. Aí você vai olhar e falar assim, Senhor, eu sei onde isso aconteceu, mas não dói mais. E daí quando você vai compartilhar o porquê daquela cicatriz, quem vai estar ouvindo você vai ser curado. Sabe? E é você não se envergonhar do espelho, a hora que você falou do espelho. Eu não me olhava no espelho, eu odiava um espelho. Hoje eu amo um espelho. As meninas sempre falam, Diana, não pode ver um espelho. Eu amo me ver no espelho. Eu fiz um ensaio de fotos esses dias que eu nunca tinha feito. Eu até falei pra Belle, Belle, você não tem noção da cura que Deus está fazendo em mim através dessas fotos. Porque eu não me gostava em fotos. Sim. E eu tô me achando, eu falei pra ela, eu tô me achando linda. Eu falei, olha como Deus me fez linda. Nós somos lindas, nós somos criação de Deus, gente. Salmo 139 fala isso pra nós somos obra extraordinária. O que é algo extraordinário, Sil? É algo muito lindo, é muito poderoso. Deus colocou isso em nós. E a gente não toma posse disso. Por quê? Porque nós deixamos que pequenas feridas se tornem grandes feridas. E grandes feridas que acabam com tudo. Que acabam gerando bicho e que acabam gerando morte em todo o processo que Deus quer fazer. Então, se Deus não entrar, se a paternidade dele não vir, não tem como ele gerar em nós um coração faminto, um coração com sede, um coração incessante, não tem como. E se você não convidar, ele não vai entrar. Não. Porque ele não arromba portas, né? Satanás arromba portas. Sim. O Senhor precisa ser convidado. E muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, elas talvez precisem de um conselho para conseguirem entrar de vez, né? Para se jogar de vez na sua caminhada com Cristo, ou algumas estão no início da sua trajetória e elas precisam talvez de uma palavra para poder prosseguirem, né, de maneira mais intensa com Cristo. O que você diria? Qual conselho você daria, né, para uma pessoa hoje que está no seu início na caminhada com Cristo, ou aquele que ainda não caminha com Cristo, que talvez não conheça de maneira mais íntima? Eu até vim pensando sobre isso hoje, né? Eu falei sobre algumas pessoas aqui e se você, né, tá buscando caminhar com Deus, se você tá buscando ter essa vida de níveis mais profundos com o Senhor, eu acredito que o primeiro passo, permita Deus fazer uma limpa nas tuas amizades, nem que Ele te deixe sozinho,
mas o Senhor fazer uma limpa nas tuas amizades e peça para Ele. Faça uma oração para Ele pedindo amigas que são amigas dele. Porque vai fazer total diferença, Sil, para alguém que está iniciando. Porque se eu estou iniciando numa vida com Deus e eu tenho lá uma galera lá que é do mundão, não tem como, não encaixa, Sil. Não tem como aquelas pessoas me levarem, não vão me aproximar de Deus. Eles vão querer continuar, né, que eu continue naquela vida. Agora, quando eu conheço pessoas apaixonadas por Cristo, que você, sabe aquelas pessoas que você fala, meu Deus, essa pessoa tem cheirinho de Jesus. Parece que tá ali o dia inteiro do lado de Jesus, carrega o cheirinho de Jesus. Se você caminha com essas pessoas, não tem como você não ser molhado. Se eu chegasse aqui molhada, Sil, e eu me chacoalhasse, não ia ter como eu não molhar você. Sim. Sabe, você tem que caminhar com essas pessoas. Pessoas que, sabe, que tem uma loucura por Cristo, uma fome por Cristo, um anseio por Cristo, porque isso vai começar a mover em você. Você vai começar a falar assim, Senhor, eu quero mais disso. Olha que lindo essa adoração, olha que lindo. Como ela louva, como ela pula, como ela adora o Senhor. Eu quero essas pessoas do meu lado, porque pessoas com fome precisam caminhar com quem tem fome. Exatamente. Porque daí essa fome vai se tornar, essa fome vai ser saciada porque essas pessoas que têm fome sempre vão no caminho certo, sempre vão para Deus, porque é Ele que pode saciar a tua fome. Agora, se você andar com pessoas com fome sem direção, pessoas que ainda não conheceram Cristo também, você vai continuar igual. Sim. Você vai continuar com a aguinha na canela, sempre igual. Anos e anos e anos e anos dentro de uma igreja e nunca conhecer. Quantas pessoas, Sil, vivem anos dentro de uma igreja e não conhecem quem é o Deus da igreja? Então, escolha boas amizades para caminhar com você. E mantenha uma vida constante de busca e leitura pela palavra de Deus. Né? A gente falou sobre literaturas, que tem vários livros que falam da palavra de Deus, só que o principal é a palavra de Deus, né? É a nossa espada. É você caminhar com ela e você não ter vergonha de caminhar com a tua palavra, de você ler a sua palavra. As minhas Bíblias, elas são todas escritas, elas, né, as folhas dessa aqui, inclusive, já estão até caindo, mas é porque eu amo ler a palavra, eu amo quando eu sento com o Senhor e eu falo, Senhor, aqui está a tua palavra. Me revela o que o Senhor quer me revelar hoje a partir da tua palavra. Sabe, é você ter essa constância, é você ir para os teus momentos de oração, muitas vezes, assim, não querendo ir. Muitas vezes que você vai chegar lá, você não vai ter palavra nenhuma, você só vai chorar. Mas isso também vai ser uma oração. Orações líquidas. Orações líquidas. É você ir muitas vezes e ficar em silêncio. Sentar e ficar lá. Mas tenha sempre um caderninho junto. Porque esse silêncio vai gerar. Essas vezes que o Senhor me levou a ficar em silêncio, eu tenho muitos textos escritos. Meu caderninho é cheio de textos. No nosso Instagram, inclusive do Despertar das Leoas, a maioria dos textos que estão lá foram escritos nesses momentos meus de silêncio com Deus. Então, é a busca. Quanto você quer? O quanto você está disposto a buscar pelo Senhor? O quanto você está disposto a chegar naquele grande dia e ouvir? Eu te conheço. Servo, boa e fiel. Porque se o que mais importa para nós aqui é isso. Exatamente. É você chegar naquele grande dia e ouvir serva, boa e fiel. Né? Então, tem um preço, né? Tem um preço. Não é... Você ter mais de Cristo, ele custa. O chamado custa tudo, né? Custa. E às vezes custa momentos em que você gostaria de estar assistindo uma série na Netflix e você está orando. Momentos em que você gostaria de estar lendo um livro de romance, ficção, e você está lendo a Bíblia mesmo que você não entenda. Custa você ser obediente a Deus. Porque a partir do momento em que você aceita, né, que você deixa Cristo entrar e você começa a caminhar com Ele, aumentando os seus momentos de oração, lendo sua Bíblia, às vezes você começa a sentir vontade de fazer coisas que você não sentia antes, né? De ajudar algumas pessoas, ou você talvez sinta vontade de ligar para alguém, e aí você liga para essa pessoa e a pessoa está precisando realmente daquela ligação. Sim. Então, custa. Caminhar com Cristo custa. É que nem fala, não tem como você caminhar com Cristo e não mudar nada em você. Exatamente. Quem caminha com Cristo
tem a vida mudada. Porque se Ainda você que não queira. porque se você não teve uma transformação de vida e uma transformação de mente, volte umas casinhas para trás, porque você não está caminhando com Cristo. Porque Cristo, ele entra para fazer a diferença. Para mudar, exatamente. Para mudar tudo radicalmente. Assim, e não é aquela mudancinha assim pequenininha. Muda tudo. Muda tudo. E para melhor. E você vai agradecer, assim, você vai ser extremamente grata pelo que o Senhor vai fazer. Por isso vale a pena. Se você está aí nos ouvindo aqui, né, não foi fácil chegar até aqui, né? A gente falar de Cristo hoje não foi fácil, mas assim, nós tivemos uma escolha, né? Eu precisei renunciar tudo o que Ele me pediu. Muitas renúncias eu hoje ainda faço de tudo que Ele me pede, e eu não penso duas vezes, porque eu sei que Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, e Ele nunca vai nos pedir algo que não nos custe. Então, se está custando, é porque vai valer a pena você abrir mão. Tem uma imagem lá de uma menininha entregando um ursinho pequenininho, e Jesus, né, com um ursão grandão escondido para dar para ela. Então, às vezes, isso que você está, às vezes, prendendo você, que você está pensando se você larga ou não, é algo tão pequeno diante daquilo que Deus tem para dar para você. Então, abra mão. Escolha abrir mão e viver uma vida com Cristo. Vale muito mais. Para mim finalizar a minha fala, se eu quero só... É um texto, foi o meu primeiro texto, que inclusive eu escrevi, né, na minha antiga Bíblia. Foi o primeiro texto que Deus entregou para mim, foi onde Ele abriu as portas para todos os outros textos, para um livro, né? E Ele diz assim: quando você está onde você foi chamada para estar, não é necessário fazer força e nem ser o que você não é. Quando você está onde você foi chamada para estar, as coisas fluem e a presença do Pai irá habitar em você e fluir através de você. Ninguém esconde aqueles que Deus chama. Uau! E nessa parte, né, ninguém esconde aqueles que Deus chama, tem mais uma frase que ele colocou aqui, que Deus não erra nas suas escolhas. Então, se Ele está chamando você, se Ele está cercando você, não pense que você é um erro de escolha, não. Ele nunca erra nas suas escolhas. Ele não errou quando escolheu você, Ele não errou quando me escolheu, Ele não errou enquanto Ele escolheu cada um de vocês que estão aí ouvindo. Então, só se entregue e vai. Que delícia ouvir você, viu? Amém. Muito obrigada por ter aceitado estar comigo aqui, estar conosco aqui. Eu encerro a nossa conversa com um presente. Ai, eu amo presente. Nosso parceiro, né, parceirão aí, a Livraria Zelo, vem te presenteando com um livro. Então, se você está em busca de boas leituras cristãs e de uma Bíblia nova, de um presente para alguém, entre em contato com a Livraria Zelo. Eles fazem entrega para todo o Brasil, tá bom? E vamos terminar orando? Vamos. Essa é a hora? Sim. Paizinho querido, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Agradecer pela vida da Sil, Senhor, que o Senhor tem levantado no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem despertado ela no chamado que o Senhor tem para ela. Eu costumo dizer, Pai, que quando uma leoa é despertada, ela jamais volta atrás. Então, que a Sil continue avançando naquilo que o Senhor tem para ela. Que o Senhor abençoe a cada mulher que está ouvindo, Pai, aquilo que nós entregamos hoje aqui nessa tarde. Que cada mulher seja encontrada, Senhor, pelo Senhor. Que o Senhor as encontre, que o Senhor toque na vida delas, que o Senhor leve cura sobre elas, Senhor, que elas recebam a Tua paternidade, Senhor, que vai entrar com cura, que vai entrar com renovo, com restauração. Senhor, levanta essas mulheres que estão escondidas, mas que têm tanto para entregar, Senhor, nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, que aonde chegar esse podcast, Senhor, aonde chegar aquilo que nós entregamos aqui essa tarde, seja gerado cura, Senhor, seja gerado restauração. Eu sou grata, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu sou grata pela minha família, pela minha história, Senhor, por cada momento que eu passei com o Senhor. E eu peço que o Senhor venha, Pai, nos usar cada dia mais para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor gere em nós cada dia mais fome, cada dia mais sede. Senhor, levanta mulheres sedentas
pelo Senhor. Levanta mulheres dispostas, Senhor, a entregar suas vidas, Senhor, a Ti. Levanta mulheres, Senhor, de oração, mulheres que têm uma vida aos Teus pés, Senhor. Desperta as Marias que estão escondidas, Senhor, nessa geração. Desperta elas, Pai, com um fogo em seu coração, Senhor, por clamor a Ti, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Desperta essas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo a Ti. E somos gratas, Senhor, por cada minuto que nós passamos hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada por estar conosco até aqui. A Deane é uma das líderes do Ministério do Despertar das Leoas. Eu vou deixar o Instagram do Despertar aqui para vocês. Sigam o Instagram, acompanhem o trabalho da Dê lá. Em breve terá o lançamento do livro. Vou divulgar o livro para vocês aqui. Em breve. Muito obrigada por ter ficado aqui conosco. Mande esse vídeo para outras pessoas precisam ouvir essa palavra, a história da Dê. E curta, compartilhe e nos ajude com que esse canal cresça para que muitas pessoas sejam atingidas. Deus abençoe você e sua família. Amém. E espere-nos para o próximo vídeo que, se Deus quiser, será incrível também. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.